Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A fé que diz e não faz, não é fé, é descrença. A palavra enganando-vos no original significa contar mal. Guarda isso no teu coração. O que significa a palavra enganar? Contar mal. Essa era uma palavra usada na matemática dos tempos bíblicos para se referir a um erro de cálculo. Então, quando eu ouço a palavra e não pratico, eu estou cometendo um erro de cálculo no que diz respeito à minha vida espiritual. E assim, muitos cristãos no tempo de Tiago, e ouvo dizer, muitos cristãos no nosso tempo têm vivido acreditando nas verdades da Escritura, porém não caminhando em direção àquilo em que acreditam como verdade. Estão cometendo um sério erro de cálculo. A fé salvadora, a fé verdadeira, ela sempre vem acompanhada de um compromisso autêntico. Queridos, hoje em especial é uma noite onde o meu coração se enche de esperança, porque eu aguardava pelo retorno das nossas atividades. E eu fiquei mais feliz ainda porque, como eu falei há pouco, no momento em que nós adorávamos o Senhor. Engraçado, ano passado não foi diferente. No momento em que nós adorávamos ao Senhor no primeiro culto do ano, 2017, pouquinho antes de eu assumir o culto para ministrar, o Senhor trouxe uma palavra de ordem que orientou a nossa caminhada durante todo o ano. E qual foi a palavra de ordem do ano passado? Ano de retorno. Ano de fundamentarmos nossa fé, porque viriam dias em que aqueles que não tivessem sido fundamentados na verdade não suportariam os dias que se seguiriam. E esse ano eu não fazia pretensão nenhuma, eu não fazia planejamento, programação nenhuma a respeito de uma direção, de uma orientação, de um trilho para que caminhássemos esse ano, mas eu louvo a Deus, porque a exemplo do que aconteceu ano passado, ele se manifestou de novo. Então eu pude entender muito claramente que este é o ano da maturidade. Eu pude entender muito claramente que este é o ano onde o Senhor há de conceder a muitos de vocês que caminhem com suas próprias pernas. É um ano de crescimento. Então, já que no ano passado trabalhamos o ano inteiro fundamentando a nossa fé, retornando para o Senhor, esse é o ano que nós vamos crescer nele. Amém? Amém? Amém. Quem pode ver, levanta a mão e diz um amém. 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 Glória a Deus. Eu quero começar a meditação nessa noite, se você puder, abra comigo sua Bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Penso ser uma palavra bastante oportuna, uma vez que o Senhor já está falando conosco a respeito de crescimento, a respeito de maturidade. Deixa eu trazer um pequeno pano de fundo aqui antes de iniciar a minha mensagem. E até aproveitando essas palavras que o Senhor nos trouxe ano passado e esse ano. Queridos, o Evangelho é muito mais do que uma coleção de conceitos e de preceitos que nós devemos assimilar e decorar para que saibamos como responder quando nos perguntam a respeito da nossa fé. A palavra de Deus é muito, muito, muito mais do que isso. A nossa fé vai muito além do que uma mera menção intelectual de que conhecemos a Cristo ou de que conhecemos coisas a respeito de Cristo. A nossa fé, para que seja validada, para que seja genuína, para que seja tida como verdadeira, ela precisa necessariamente vir acompanhada de ações, de atitudes que possam provar essa fé. Então, se há pouco tempo atrás éramos exortados pelo Senhor a retornarmos a Ele, a fundamentarmos nossa fé nele,
Hoje, o que o Senhor nos está falando é que essa fundamentação exige que nós caminhemos de acordo com aquilo que já aprendemos. Porque o Senhor jamais exigirá de mim e de você que nós façamos algo que não tenhamos aprendido. O Senhor pede que eu e você caminhemos na direção daquilo que já conhecemos. Então nós vimos uma série de conceitos no decorrer do ano de 2017. Vimos uma série de preceitos, uma série de princípios, de ordenanças do Senhor, de imperativos da parte de Deus, que apontam para uma vida cristã saudável, ativa, viva, eficaz. E o que eu estou entendendo da parte do Espírito de Deus é que agora é momento de nós descobrirmos como levar isso a termo, como colocar isso em prática. E durante toda essa semana, enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor ministrava ao meu coração algo nesse sentido, de que precisamos discorrer a respeito do como fazer, e então fazer. Já temos os conceitos, já temos a informação de que precisamos. Agora é hora de fazer acontecer. Amém? Então, se o Espírito me permitir, e Ele continuar nos orientando nessa direção, eu quero, no nome de Jesus, nas próximas semanas, discorrer a respeito de princípios práticos de vida cristã. Hoje será uma introdução. Nas próximas semanas, se o Senhor permitir, eu quero discorrer a respeito da constituição do reino. Eu quero gastar, não é a palavra, eu quero investir algumas semanas instruindo a respeito das bem-aventuranças. Eu quero investir algumas semanas instruindo você nas leis que regem o governo do reino de Deus. Por isso nós vamos precisar de um tempinho para meditarmos profundamente nos textos de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. E vamos fazer isso nas próximas semanas. Amém? Amém. Quem vai nos acompanhar? Vai ser bom demais, tenho certeza. A cada semana o Senhor vai remover uma muleta. A cada semana o Senhor vai desparafusar a rodinha da tua bicicleta, para que você tenha a autonomia de crescer nele. Amém, queridos? Vamos então à nossa introdução. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes, diga comigo, praticantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos, repita comigo, enganando-vos. Enganando-vos a vós mesmos. Só esse versículo. Queridos, esse mesmo texto de Tiago, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: sede cumpridores. Então ela troca a palavra praticantes por sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vou repetir. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quando eu e você nos contentamos apenas em ouvir as verdades da palavra de Deus, nós estamos nos iludindo, nós estamos nos enganando, porque esse discurso, para mim e para você, ele se torna um discurso falso, um discurso mentiroso. A palavra enganando-vos no original significa contar mal. Guarda isso no teu coração. O que significa a palavra enganar? Contar mal. Essa era uma palavra usada na matemática dos tempos bíblicos para se referir a um erro de cálculo. Então, quando eu ouço a palavra e não pratico, eu estou cometendo um erro de cálculo no que diz respeito à minha vida espiritual. Como é que é isso? Eu professo ser cristão. Eu não nego minha fé, entre aspas. Mas as minhas obras, as minhas ações denunciam que essa fé não é legítima. É um erro. É um erro de cálculo grotesco. Os cristãos que se contentam apenas em ouvir a palavra,
mas estão cometendo um sério erro de cálculo. E eu quero aqui dar um exemplo bastante prático. A minha formação é na área da contabilidade. E vai ilustrar bem o exemplo que eu vou dar para vocês. E todo contador, ele precisa necessariamente aprender a fazer um balanço patrimonial. Quem aqui já fez um balanço patrimonial? Quem sabe o que é um balanço patrimonial? Levanta a mão. É um negócio muito doido. No meu tempo de colégio, a maior dificuldade que meus colegas tinham era de fechar um balanço. Cara, não fechava. E o interessante de um balanço patrimonial é que ele é um conjunto de bens, de direitos e de obrigações que são agrupados. E você tem nesse desenho, de um lado desse demonstrativo, os seus ativos, os seus bens, os seus direitos. Do outro lado você tem o passivo, as suas obrigações. E no final de todo esse cálculo, aquele resultado de um lado e de outro deve ser exatamente igual. Se der diferença de 1 centavo, esse balanço se torna inútil, inválido, e é necessário que o contador refaça todo o processo para que ele encontre essa mísera diferença de 1 centavo, para que então o seu balanço feche. Por quê? Tudo que é lançado deve obrigatoriamente ter uma contrapartida. Então, contabilidade é uma ciência exata, é uma ciência que não permite erro, que não permite jeitinho. E eu aprendi isso no meu tempo de colégio. E esse exemplo de um balanço patrimonial, ele ilustra muito bem essa verdade de que eu devo agir de acordo com aquilo que creio. Porque senão a conta não vai fechar, você está entendendo? Você tem o seu ativo. Tem aquela música que diz, né? É direito nosso, é nossa herança, tudo. Como é que continua? Tudo que Jesus conquistou na cruz. É assim, não é? Então você tem por direito, por herança, a salvação, a fé, as promessas de Deus. Esse é o seu ativo. No seu passivo tem as suas responsabilidades. Qual é a tua responsabilidade? Responder à altura daquilo tudo que você tem no seu ativo, naquilo que você recebeu do Senhor. Se não há resposta, você vai fechar o seu balanço? Não. Vai ter uma diferença. E essa diferença invalida o teu balanço, porque balanço fala de equilíbrio, balanço fala de igualdade. Então, entre aquilo que creio e aquilo que faço, deve haver igualdade. Amém? Está entendendo, né? A carta de Tiago, ela é muito interessante porque ela não se ocupa com teologias profundas, ela não se ocupa com filosofias, pelo contrário, ela é um tratado prático. Como eu poderia dizer, um livro de instruções, para que eu e você o sigamos na esperança de alcançarmos algum resultado, de alcançarmos algum objetivo. É um tratado prático de fé genuína. O Tiago apresenta a fé não como algo abstrato, mas como algo real, algo concreto, algo que você pode apalpar. É disso que a carta de Tiago fala. E os cristãos para quem Tiago escreveu, eles haviam reduzido a fé deles a uma aceitação mental de fatos sobre a pessoa de Jesus. Está difícil esse discurso, eu vou tentar explicar. Os cristãos do tempo de Tiago, eles achavam que era suficiente somente eles acreditarem nas histórias que eram contadas a respeito de Jesus. Nada mais era necessário. Uma vez que eles conhecessem a história e eles a aceitassem como uma verdade, já era suficiente. Então Tiago, ao escrever essa carta, ele traz uma advertência séria a esses cristãos que no seu balanço patrimonial não estavam conseguindo fechar a sua conta. Porque não basta somente crer. A própria carta de Tiago fala que o diabo também crê e ele estremece. Contudo, isso não faz do diabo um filho de Deus, um salvo, um remido. Pelo contrário, ele é inimigo e eterno
de Deus. Mas ele crê nas Escrituras como verdade. E assim, muitos cristãos no tempo de Tiago, e ouvo dizer, muitos cristãos no nosso tempo têm vivido acreditando nas verdades da Escritura, porém não caminhando em direção àquilo em que acreditam como verdade. Estão cometendo um sério erro de cálculo. A fé salvadora, a fé verdadeira, ela sempre vem acompanhada de um compromisso autêntico com aquilo que você conhece. A fé sempre vem acompanhada de obediência prática. Eu quero que você vá comigo em 2 Pedro, no capítulo 1. Eu preciso que você entenda essa introdução hoje, para que as próximas ministrações das próximas semanas façam sentido para você. Amém? Então preste atenção, fique ligado. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou fazer uma leitura bem pausada e eu quero, na medida do necessário, explicar para você o que Pedro está falando aqui. Todos acharam? Do que nós estamos falando primeiro? De que a minha fé necessariamente deve vir acompanhada de ação, de atitude, de obra. Amém? Ok? É disso que estamos falando. Então Pedro diz o seguinte, versículo 3 do capítulo 1. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, vou parar aqui já. Tenha em mente um balanço patrimonial, estamos falando de ativo. Eu tenho certeza que você vai entender assim. Então, no seu ativo, o que você tem? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Jesus já deu para você, já deu a mim, nós já temos isso, é nosso direito. É um bem que eu e você possuímos. Todas as dádivas do Senhor, para que tenhamos condições de viver uma vida de piedade. Isso já é nosso ativo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, mais um ativo, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vou parar aqui. Você vê aqui que é um balanço que está sendo desenhado. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais já foram decretadas, determinadas a todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quem aqui recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Amém? Então você tem um ativo bem abastado. Tem muita coisa no seu ativo. Versículo 5. Por isso, agora vamos para o outro lado da tabela. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, diga comigo, diligência. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Diga comigo, virtude. O que é virtude? É a capacidade dada por Deus para realizar atos heróicos. Esse é o significado da palavra virtude. A capacidade dada por Deus para realizar atos heróicos. E significa a qualidade da vida daquele que faz tudo de maneira excelente. Isso é virtude. Então, no nosso passivo nós temos: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Diga comigo, conhecimento. É o segundo item da tua lista do passivo. O que é esse conhecimento? Entendimento, visão correta.
A verdade adequadamente compreendida e aplicada. Isso é conhecimento. É você entender a verdade e aplicar a verdade. Como conhecimento, terceiro item da lista, o domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Não precisa explicar o que é domínio próprio, né? É a capacidade da pessoa de se conter. É a capacidade da pessoa de se governar, de não se deixar levar. Isso é domínio próprio. E com o domínio próprio, perseverança. Diga comigo, perseverança. O que é perseverança? Paciência, resistência para fazer o que é certo, sem nunca ceder à tentação. Perseverança, nesse contexto bíblico, é colocado de uma maneira muito profunda. Perseverança aqui é colocado como aquele que tem disposição para fazer o que é certo, ainda que disso dependa a sua vida. Ou seja, ele morre, mas ele não arreda o pé. Ele não negocia. Esse é o sentido dessa palavra perseverança. Com a perseverança, piedade. O que é piedade? Viver para com Deus de maneira reverente, leal e em obediência. Com a piedade, a fraternidade. Diga comigo, fraternidade. A lista está fraternidade. O que é fraternidade? Amor entre irmãos. Você precisa amar o seu próximo. E essa palavra fraternidade, ela está ligada ao sacrifício, ao autossacrifício em favor do próximo. A fraternidade, o amor. Amor, Paulo fala como ninguém aos Coríntios, né? O que é o amor? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, tudo padece. Ele não tem ciúme, não se porta inconvenientemente. E por aí vai, né? Esse amor poderia ser traduzido também de maneira semelhante à fraternidade como a disposição para um autossacrifício. Esse foi o amor com que Cristo nos amou. Esse é o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. Jesus disse: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Versículo 8. Porque estas coisas, preste atenção, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se essas coisas existem em nós e crescem em nós à medida em que as praticamos, nós não nos tornamos infrutíferos. Pelo contrário, nós adquirimos cada vez mais conhecimento da pessoa do Senhor. E o versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Queridos, vou parar aqui mais um pouquinho. Quando eu e você não colocamos em prática a palavra de Deus, o texto bíblico diz que é como se nós tivéssemos esquecido do que Jesus fez por nós. É sério isso, né? Então, quando eu ouço, quando eu assimilo no meu coração como verdade a palavra de Deus, mas eu não pratico as instruções contidas na palavra de Deus, é como se eu estivesse esquecido do que Jesus fez por mim. Talvez aqui caberia citar aquele texto de Hebreus: eu estaria calcando aos pés o Filho de Deus. Versículo 10: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está falando aqui? Que eu preciso fazer coisas para ganhar salvação? Não. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está ensinando que a minha resposta ao fato de eu ter sido alcançado para a salvação deve ser uma vida piedosa, deve ser uma vida regida e governada pelos princípios da palavra de Deus. Do contrário, a minha fé é uma mentira. Então, como é que eu sei que você é um salvo?
Pelos frutos que você produz. Como é que eu sei que você é um cristão? Pelo fato de você dizer que é cristão? Não. Pela sua conduta diária. E é isso que Pedro está falando. Existem coisas que precisam estar presentes em nossas vidas para que tenhamos a contrapartida a tudo aquilo quanto Deus colocou em nossos corações. E Pedro, como ninguém aqui, traz um balanço patrimonial lindo, onde ele coloca de um lado as bênçãos do Senhor e do outro lado a resposta que nós devemos dar a essas bênçãos. Amém? A nossa fé cresce pela obediência, queridos. Nós conhecemos a glória de Deus na nossa vida somente na proporção em que o desenvolvimento da fé na nossa vida se dá pelas obras. Por isso a Bíblia diz, né? De glória em glória, de fé em fé. A nossa caminhada, ela é uma progressão. Lembra que no começo eu dei o exemplo da rodinha da bicicleta? Ninguém anda a vida inteira com a bicicleta com a rodinha. É inevitável que em um determinado momento a rodinha seja tirada. Até porque vai atrapalhar o teu progresso. É assim ou não é? Quem já andou de bicicleta de rodinha aqui? É assim que funciona na nossa vida. Você começa com auxílio, você começa com ajuda, você começa com certo apoio. Mas a tendência natural é de que você adquira autonomia com o passar do tempo. Amém? Amém. Paulo lhe dá algumas advertências a alguns cristãos, chamando eles de crianças, de necessitados de leite, quando deveriam estar comendo um alimento sólido. Jesus está nos chamando a crescer. Jesus está nos chamando a caminharmos com nossas próprias pernas. Jesus está nos chamando a andarmos de maneira autônoma, confiando que Ele está conosco, está em nós e agindo através de nós. Amém, queridos? As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus. Elas não somente ouvem, elas ouvem e seguem. Essa verdade você vai encontrar em João 10, a partir do versículo 1. A autenticidade da nossa fé, a veracidade da nossa fé, a genuinidade da nossa fé, ela só é confirmada na medida que nós manifestamos as virtudes de Deus, as virtudes cristãs. Entendeu, Cid? Como é que eu sei que a tua fé é verdadeira? À medida que as virtudes são manifestas no teu caminho. Aquilo que o Emerson falou para ti, que você compartilhou comigo, uau, eu preciso escrever aquilo, tá? Me lembra depois. É tremendo. Eu quero abrir mais um texto bíblico. Mateus capítulo 7, versículo 21. O texto diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou repetir: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A fé que diz e não faz, não é fé, é descrença.